Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como eu disse a semana passada, cá estamos novamente para continuar conversando sobre nós mesmos, o nosso olhar sobre nós, sobre as nossas relações e sobre o mundo. E aí, hoje eu resolvi conversar um pouquinho com vocês sobre um tema muito interessante na minha perspectiva. Por que a gente acredita nas nossas mentiras? Como assim? A gente vive contando mentiras para nós mesmos. Nós temos uma mente que mente. Porque o que acontece? Quando nós estamos vivenciando, né, as nossas atividades cotidianas, quando a gente está vivendo, né, a gente vai coletando um monte de informações conscientemente e inconscientemente e vai armazenando essas informações na nossa consciência, na nossa cabeça, né, aqui junto conosco. E aí, a partir desse armazenamento, ele não é feito pura e simplesmente a gente pega aquilo que a gente viveu e guarda. A gente interpreta, processa para depois guardar. Acontece que esse processo de interpretação, ele passa pela nossa percepção. E a nossa percepção é decorrente das nossas experiências, da nossa visão de mundo e de como a gente acredita que aquilo aconteceu dentro dessas perspectivas. Só que, pensa comigo, toda vez que a gente relata um fato, existe um pouco de nós nesse relato. Se eu pegar e entregar para cada um de vocês um texto, uma história, e pedir para que vocês contem essa história, provavelmente a essência é a mesma, mas a forma, a entonação, a percepção que você tem da história, o que você entendeu, o que você deixou de entender, vai ser diferente, porque depende muito das suas experiências. Isso é muito comum. Por exemplo, teve uma vez que eu assisti um filme que falava de um menino que tinha muitas dificuldades de aprendizado e sempre estava tendo problemas na escola, e aí ele chega numa escola, o professor entende isso e faz todo um trabalho com ele, enfim. Na minha perspectiva, o filme é encantador, motivador, transformador. E eu falei para uma amiga, falei, nossa, assiste esse filme, vale super a pena, né, faz a gente pensar sobre muitas coisas, e ela assistiu. E aí ela me escreveu assim, falou, nossa, mas que filme mais triste. Eu falei, jura? Onde? Eu não consegui ver tristeza. Lógico, essa criança passa por N desafios, né, no contexto de vida dela. Mas ele supera todos esses desafios em parceria com esse professor que o acolheu. Mas não foi a percepção que ela teve desse filme. E assim acontece dentro da nossa casa, né? Às vezes a gente senta na mesa da cozinha para tomar café no final da tarde com a família e começam a tirar aquelas histórias do fundo do baú, né? De primo, de tio, de tia. E muitas vezes as DRs, né? As discussões acontecem porque a tia tem a percepção X, a avó tem a percepção Y, o primo tem outra percepção. E aí o mesmo fato tem vários olhares. São diferentes pontos de vista, só isso, né? Mas a gente fica, né, tentando fazer com que o outro veja aquilo pelo nosso olhar. Acontece, mais uma vez, que isso não ocorre só fora da gente, não nessas conversas que estão, né, no nosso entorno, com a família, com os amigos, no trabalho. Não, acontece nos nossos diálogos internos. Muitas vezes a gente acredita que a gente não dá conta de alguma coisa porque na escola da vida, em algum momento, a gente passou por uma experiência que não foi lá aquelas coisas, que não trouxe aquele resultado idealizado que a gente criou, fantasiou, e a gente armazena um julgamento que aquilo não é pra gente, que a gente não dá conta, que tá ruim, deu ruim, e a gente guarda isso em algum lugar, em alguma caixinha dentro de nós. Quando a gente experiencia algo semelhante, porque nunca é igual, a gente resgata essa memória e, como um gatilho, a gente aciona os mesmos comportamentos.
Acontece que quando a gente para respirar e conta 1, 2, 3 e olha essa situação de uma nova perspectiva, ou seja, a gente dá um passo para trás e amplia o nosso campo de visão sobre aquela situação, a gente começa a perceber que nem tudo que a gente guardou na caixinha é real. Algumas coisas são fantasias da nossa mente que mente. E ela não faz isso por mal. Ela faz isso para nos proteger. Ela faz isso porque ela entende que naquela situação lá do passado, a gente sofreu, a gente se magoou, a gente se chateou, se irritou, enfim, né, vivenciou algumas experiências que não foram tão legais. E ela faz com que a gente traga essa memória à tona para que a gente não reviva esses momentos. Mas conta para mim, não é nesses momentos que a gente aprende muita coisa? Às vezes não é naquilo que deu ruim que a gente para, pensa e se ressignifica. Isso é um pensamento. O outro, quem foi que disse que aquela situação do passado é a mesma situação que eu estou experienciando agora? Mesmo porque aquela pessoa que ficou lá atrás não é a mesma pessoa que está experienciando essa situação agora. Se o mundo muda, se as coisas mudam, tecnologia muda, quem dirá nós mesmos? Afinal de contas, somos nós que construímos ou projetamos todas essas tecnologias. Somos nós que promovemos a inovação dentro de um contexto. Somos nós que fazemos coisas diferentes. Então, se nós somos capazes de externalizar coisas diferentes, é porque nós mudamos. É porque nós nos transformamos. Assim sendo, eu tenho capacidade suficiente para entender que aquela situação ela pode até ser semelhante, mas eu não preciso reagir a ela da mesma forma. Eu posso agir diante dela de uma forma muito mais assertiva, de uma forma muito mais ponderada, de uma forma muito mais tranquila. Isso não quer dizer também que eu não vou sofrer, que eu não vou me angustiar, que eu não vou me irritar, mas talvez a grande diferença seja que nesse momento eu reconheça a minha angústia, eu reconheça a minha irritação, eu reconheça a minha raiva e diga para mim mesmo, tá tudo bem. E aí, na hora que eu reconheço alguma coisa em mim, eu criei a possibilidade de transformar aquilo em algo positivo na minha vida e na vida daqueles que me rodeiam. Então, é muito legal quando a gente começa a se perguntar, né, o que é verdade e o que não é. E quando a gente começa a fazer isso, existem alguns tijolos que a gente anda carregando nas nossas mochilas de vida que a gente vai deixando pela estrada, porque eles não fazem mais sentido. Quando a gente fala, por exemplo, de inteligência espiritual, capital espiritual para as empresas, inteligência espiritual nas nossas relações, o que a gente está dizendo é que nós todos, seres humanos, temos uma capacidade de questionar, revogar e recriar nossas crenças e nossos valores. E é muito importante que a gente possa fazer isso de uma forma contínua. Só partilhando um pedacinho da minha experiência com vocês. Eu estava dando aula agora essa semana, e um aluno virou para mim, um aluno de 20 e poucos anos virou para mim e falou assim, olha, eu escolhi entrar na faculdade e fazer esse curso, por isso, por aquilo, mas olha, sinceramente eu nem tenho certeza se é isso que eu quero. Eu falei, ai, que bom, porque eu, na minha idade, aos 48 anos, também ainda não tenho muita certeza se eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo ou se eu quero fazer alguma coisa diferente. Né? Essa é a magia da vida, esse é o tempero da vida. A gente poder se olhar e falar, e aí, tá legal? Se tá, beleza. Se não tá, a gente pode e deve se transformar e buscar novos olhares sobre nós mesmos. Porque, afinal de contas, nós somos mais que suficientes para dar conta de tudo isso que se chama vida. Você concorda comigo? Se você concorda, deixe seu comentário. Se você não concorda, também deixe seu comentário, que com certeza ele vai
me ajudar a ver a minha vida sob uma nova perspectiva. Se fez sentido para você, compartilha. E se você quer continuar recebendo os nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal e clica no sininho, que assim, quando tiver um novo vídeo, você vai ser avisado. Por hoje, eu agradeço a sua presença e a sua companhia e espero te ver no nosso próximo encontro. Muito obrigada!